meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E hoje, essa terça-feira agitada, futebol começando de novo aí em 2026, temos muitas novidades aí, principalmente, né, no futebol brasileiro da Série A. É uma dança de cadeira para lá, uma dança de cadeira para cá. É jogador que sai de um lugar que estava no banco, vai para o outro e começa a fazer gol. É uma atrapalhada danada, né? Felizmente. Mas hoje nós vamos falar muito sobre isso aqui. Mas vamos apresentar aqui a celebridade, né? Tem um aqui que olhou até para trás para ver a celebridade, mas tudo bem. Vou começar lá pela ponta esquerda, que ele está sumido, né? Deu uma entravada aí essa semana. E aí, eu estou botando lá. Meu amigo professor João Bosco. Aumentei. Boa tarde, quase noite. Boa tarde, amigos da mesa, o grande Roy, presidente. O meu amigo, o maior goleiro que Taquaral já teve, doutor Wilma. Um abraço para você aí que é da internet e pode nos ver no mundo inteiro. Eu mando esse programa com uma amiga minha que foi rainha da bateria do Capela Imperial e para outra amiga minha que foi rainha da bateria da Aruc. Uma está na Holanda, a outra está na Alemanha. Eu mando esse programa com ela. Qual que é o nome delas? Uma é Solange, o apelido é Lange, a outra também é Solange, só que uma é uma morena clara, a outra é uma morena escura. Ah, tá certo. Então, esse programa aqui vai além da internet e eu quero também falar um recado aqui para os meus amigos da mesa, que eu acho muito importante. Quando eu jogava bola, fazer aqui minha entrada bem rapidinho, meu ídolo era o Seu Galete. Ele jogava bola com 76 anos e eu ali com 21, 22 anos, eu achava aquilo. Todo mundo com 32, 33 era veterano e o Seu Galete jogando bola com 76 anos. Aí eu quero falar para o Odair Galete, para o Ayrton Galete. O Odair jogou no Santos, jogou no CEUB, jogou aqui em Brasília, né? Aí eu quero falar que a minha meta é jogar até os 80, porque o Seu Galete jogou até os 67, eu já estou com 71, minha meta é jogar até os 80. E aí eu falo para você, meu amigo, se você gosta de jogar sua bola, seu tênis, seu basquete, seu vôlei, pelo menos uma vez por semana faça o seu funcional e no sábado e domingo você vai lá e fazer mais uma vez. 2 vezes por semana você fazendo a sua atividade, mais as caminhadas, você vai longe. É isso aí. É eu que eu diga, viu? Porque o que eu tenho caminhado, eu vou longe, 5 quarteirões. Ida e volta, 10. Percebendo, você tem bastante disposição. Estou à disposição. Mas tem gente que vem com camisa aqui. Nosso companheiro Roy também já percebeu isso. Já, né? Barriga crescendo. Não, barriga diminuindo. O presidente está diminuindo a Aqui barriga. na delegação, boa tarde, quase boa noite para o internauta. Para o meu companheiro João Bosco, grande Roy no tamanho, 1,80 m, né? Tudo bem. Boa tarde, presidente. Quase boa noite, doutor Wilma. Você sabe, né? Já dizia Machado de Assis, né? O homem se mete daqui para cá. Exatamente. Certo? Pelo conteúdo que tem acima da sobrancelha. Então, presidente, isso aqui, já que você fez o seu merchan, eu vou fazer o meu. Isso aqui é uma camisa da delegação oficial do Lions, onde nós tivemos na Itália. Tanto que tem brasão aqui do lado, Cáteo do Brasil, e nas costas tem Itália, Milão, etc. Afora isso, nós estamos aqui para falar de futebol e eu já vou começar com a gozação aqui, lá com a ponta direita, né?
Eu tive vontade de fazer uma gozação no jogo do Santos, mas me deu uma segurada. Porque, afinal de contas, o homem é ilustre causídico. Mas se não fosse o Tassiano que virasse o jogo. Nunca critiquei. Nunca critiquei, mas eu me segurei. Eu quero saber só o que é que ele vai falar a respeito disso hoje. Pois é o nosso Tribuna do Esporte começando já animado, né? 2026, nós vamos falar muita coisa aqui, mas um veio lá falando que vai jogar lá no Coliseu, o outro veio falando aqui que negócio de vai nos clubes. Vamos lá pela direita agora. Tudo bem, doutor? Nós dois estamos de camisa de time, né? Agora caminha parece um pouquinho do time. Boa tarde, presidente. Paz, boa noite. Boa tarde, professor Bosco. Um prazer tê-lo aqui de volta. Boa tarde, meu companheiro Roy. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Quase boa noite. Muito bom estar aqui. Muito bom. Falando de futebol, descontraído. Sem, Mas qual que é? sem problema, sem nada. Não tem pimentinha hoje não? Hã? Não tem pimenta hoje não? Não tem não. Eu quero saber se tem algum recado aí do João Paulo. Tem? Então Pode esperar. no final a gente fala sobre a odisseia do time do João Paulo, lá que investiu 704 milhões de reais e não ganhou nenhum título. Nenhum título. E o técnico, presidente, e o técnico e os meus companheiros, o técnico veio e disse, não, isso não abala a equipe, não abala, será que não abala? Não sei. Uma bala de 38. Mas então, doutor, olha aqui, o senhor está acompanhando o Calegão? Eu acompanhei esse fim de semana, alguma coisa eu acompanhei. Pois é, em primeiro lugar está aí o Brasiliense com 3 pontos, porque ganhou Com o placar uma maior. atacada de 4-0, né? Ganhou o Brasiliense ganhou do Brasília. Do Brasil. É. Que eu vi nascer. O Paranoá perdeu para o Aruque lá Exatamente, meu vizinho lá. do vizinho do senhor. Aliás, pretendo fazer uma matéria, se o presidente me autoriza. Isso. Pretendo fazer. Deferido, não, deferida a matéria. Pedido deferido. Pedido Pois é. deferido. A presidente, eu lembro que nós demos um placar nessa primeira rodada. O senhor trouxe? Foi mesmo, aqui, né? ó. O Paranoá perdeu para o Aruque de 1-0. Isso. O Ceilândia empatou com o Sobradinho em 1-1 Em casa, em né? casa. E o Gama ganhou do Real, mas 1-0. com dificuldade. Mas disse que o Gama jogou muito bem. Jogou muito bem, mas a bola não entrava. E tinha um goleirão lá do outro lado. Com casa quase, a casa quase cheia, quase né? cheia. 9 mil pessoas 9 mil pessoas. para O Brasília, né? Bezerrão capacidade de 30 mil? Não, 17 mil. 17? Professor, E o Capital empatou com o Samambaia em 2-2. 2-2. Só para dizer o seguinte, aquele jogo, não interrompendo, mas já interrompi, não é? Que nós fizemos, e o presidente estava lá, eu acho que o professor não estava, tem alguns anos, isso quantos anos? Tem uns 5, 6 anos já? 6. Aquela quebradeira danada lá, correu o Brasil todo. Não cabia uma pessoa a mais naquele estádio. Um jogo da seleção brasileira tinha gente até. Pois Quando é. a seleção Na brasileira jogou contra a reinauguração seleção de contra Portugal, lembra? Lembro bem. Mas eu estou me referindo Gama e Brasiliense. Sim. Tinha 16 mil pessoas no estádio daquele dia. 17 mais mil folgado do que a capacidade. sardinha em lata, né? É 17 mil a capacidade. Então, tinha 16 mil pessoas naquele estádio, naquele dia, professor. E nesse Nós final de estávamos semana aí, lá. deu quanto? Naquele Deu uns dia, 5 mil? 9 mil e o. Que isso? Que 9 beleza, mil, cara. 9 mil pessoas. Vocês estão falando do jogo do Gama, né? Do Gama. Do Gama. Porque os outros um pouco estiveram lá. Viu, os outros presidente? turistas. Falando aqui, aproveitando a deixa aí do Dr. Nilma, quando eu trabalhava na rádio, eu trabalhei em 3 rádios aqui em Brasília. Mas geralmente os torcedores do Brasiliense
tinha bronca comigo, porque eu falava que o Gama é o único time do DF que tem identidade cultural. Os outros times não têm. Aí você compra a briga mesmo. Não, e é verdade, cara. Jogo do Brasiliense, vai a torcida organizada do Brasiliense porque ganha ingresso. Aí vai mais ali uns 200, 300 gato pingado, convidado do senhor Luiz Estevam de Oliveira Neto. Então, Brasília, Real, Sobradinho lá em Sobradinho ainda chama uma torcida. Professor, tem um time em Brasília, no Distrito Federal, que se aproxima um pouco do Gama, que é o Ceilândia. Não, eu ia chegar no Ceilândia. O Ceilândia, pela tradição do futebol amador, o futebol amador também lá na cidade ocidental, ali Novo Gama, Valparaíso, ele é muito forte. E isso turbina os jogos do Gama. Agora no Ceilândia também. Por causa do campeonato amador, futebol de campo, futebol society, futebol de salão, aí termina turbinando. O Ceilândia também tem uma identidade cultural. Na sua avaliação, o futebol está andando, como os dois estão falando aqui, que o Gama tem a maior torcida, a maior identidade, mais títulos andando, né? Se tivesse agora aqui aquela ideia daquele campeonato onde iria reunir a parte central aqui do Brasil, seria uma liga central. Me parece que vai ter um campeonato centro-oeste aí. Tem alguma coisa nesse sentido. Foi criado, né? Retornou a seleção, 22 anos. A seleção para participar desse campeonato, eu acho que não seria pegar times que não tenham expressão. No DF, Gama e quem mais? Atualmente Só o Gama. Certo. Porque o futebol candão nunca deslanchou, certo? Ele sempre ficou aqui nas imediações de Goiás e tal. O senhor falou no Luiz Estevam. Quando o Luiz Estevam assumiu o Brasiliense, que ele chegou à primeira divisão, eu modéstia à parte tive, certo, a honra de vir cobrir aqui o jogo do Corinthians, e que se o Brasiliense não fosse garfado Pelo Simon, né, que hoje é nosso colega aí numa rede de televisão do Sul, o futebol de Brasília vai demorar uns 10 anos para deslanchar, certo? Então, como o Luiz Estevam de Oliveira Neto, você deu o nome completo, então vamos lá, tem influência dentro do Gama, e se ele tiver disposto a tirar algum para injetar, aí vai bater parelho com o Gama, certo? Se você fala no futebol de Brasília, fora daqui do centro, centro-sul, centro-oeste do Brasil, é que só lembra de 2 clubes, Gama e Brasiliense, por causa disso, certo? Agora, quem tem a maior torcida do Distrito Federal ainda é a Sociedade Esportiva Gama. É como o Bosquinho falou, é quem tem a identidade, é quem alavanca ou puxa o carro do futebol de Brasília. Fora isso, infelizmente, certo? Não diria zero à esquerda, mas está muito aquém até de muitos ligas, certo, de bairro, de outros estados. Porque o pessoal só vem para cá para ganhar dinheiro. Ninguém vem para cá para jogar futebol. É isso que eu ia perguntar para o doutor, o ilustríssimo doutor. Pode fazer a pergunta. Geralmente o país inteiro, não só no futebol, mas que a posição. Falou Brasília, o status, o patamar é outro. Só no futebol Que não. que não. Tem lógica isso? olha o investimento no
vôlei, Tem. olha o investimento no basquete e olha o investimento no futebol. Você vê? Veja bem, complementando, e o professor Bosco, o que eu vou dizer aqui, ele se lembra bem, o Roy, o companheiro Roy, talvez não, a menos que tenha acompanhado à distância, e o presidente Newton também, que estava lá nas Minas Gerais. Mas teve um momento, não é, professor? Meu filho tinha 5 para 6 anos, ele está com 54 anos. Que ano foi aquilo no Pelezão? Em que o Taguatinga tinha naquele momento, professor, uma identidade com a cidade impressionante. Posso te falar? Eu participava do campeonato amador. Só para dizer o seguinte, que eu me lembro, meu filho tinha 5 anos, ia comigo para o Pelezão, chuva torrencial, aí tinha o Taguatinga, me lembro bem de um jogo, e naquele momento se acreditava, Roy, que No Pelezão. futebol ia disparar. Teve um jogo do Taguatinga que entraram com uma folha de banana A enorme. torcida do Taguatinga levava a folha Folha de banana por causa do Hernando Banana, que é empresário hoje, passou uma reportagem outro dia com ele. E mais o Péricles. O Péricles eram os 2 principais jogadores do Taguatinga. Naquele momento se acreditava que o futebol ia disparar. Tinha o CEUB, que trouxe o Rildo, lateral esquerdo do Santos, trouxe aquele lateral direito do Cruzeiro, que eu estou tentando me lembrar. Nelinho? Não foi o Nelinho, não era lateral direito, era um meio de campo do Cruzeiro, Milton, mas que durou muito pouco. Durou muito pouco. Eu posso fazer um comentário aí dentro desse Taguatinga que você está falando aí. Vocês conhecem Taguatinga, tem aquele setor de concessionária ali que começa lá no Café do Sítio e termina lá no viaduto da Pistão Norte. Ali tinha 32 campos. Pistão Sul. Tinha 32 campos de terra. Tinha 32 campos. Hoje não tem nenhum. Aí o futebol amador de Taguatinga tinha uns 40 times na UET. Hoje eu não sei nem se a UET existe, se tem campeonato amador em Taguatinga. Isso devido a crescimento vertical da cidade, ali virou tudo prédio. Então acabou com a várzea que tinha em Taguatinga, coisa que ainda não acabou no Gaminha, na cidade ocidental, Valparaíso, porque lá ainda não chegou esse nível, entendeu? Então, essa coisa que o doutor está falando aí, essa identidade que Taguatinga tem, se perdeu ao longo dos anos. Teve, né? Teve. Teve. Aí tinha uma identidade. Tinha, me lembro. Sim, mas acontece o seguinte, doutor, só entendendo aqui. Lotava o Pelezão. Eu quero saber, não é bem isso que eu quero saber. Eu quero saber por que o futebol, quando se fala em Brasília, todas as... Mas você me deu a palavra. Sim, mas eu vou responder isso para o senhor. Eu quero saber, doutor, o seguinte: por que o futebol de Brasília não deslancha? Ele falou lá, o vôlei deslancha. Eu vou responder para o senhor também. Eu quero que o doutor responda. Se me permitir. Vai lá. Vê se o doutor está com a Sou palavra. eu que vou responder. Eu só pedi umas partes. Porque aquela parte lá dos times que saiu, quer saber o patamar. Na minha visão, isso remonta 30 anos atrás. 30, 40 anos atrás. 35 anos. Remonta nesse tempo. Eu me lembro bem que naquele momento
os jogos começaram a ser transmitidos ao vivo, 30, 40 anos, professor, aqui para Brasília. Se fala... TV Brasília. Se fala, e a Globo também, quando tinha João Saldanha, tinha Geraldo José de Almeida, depois dos anos 70, bem, e se fala que aquele foi o primeiro ponto negativo para o futebol do Distrito Federal não deslanchar. Esse é o ponto, dito na época e de lá para cá. Não sei se hoje, eu tenho lá minhas dúvidas, se esse ponto é tão importante, tão preponderante para impedir que o futebol possa progredir. Segundo, o não apoio do empresariado, de um modo geral, segundo eu queria, de Brasília, do Distrito Federal, que tem, comparativamente em outras regiões, eu acho até com um menor investimento industrial do que aqui, eles não conseguiram, por alguns motivos, não conseguiram acreditar até hoje no futebol de Brasília. Para não dar o apoio suficiente de patrocínio, sabe, de investir em jogadores, comprar jogadores, ajudar a pagar, apesar do retorno do empresariado, ou parte do empresariado tem com o Brasil. Terceiro item, na minha visão, Brasília é um mosaico de torcedores. Aqui tem torcedores até de Cabrobó, Campina Grande na Paraíba, Guaranhuns, tá bem? Marcolândia, só não tem Taquaral, né? Taquaral tem não o senhor. Então, essa é uma visão minha, Roy. Essa é uma visão minha. Isso acaba pulverizando e fazendo com que o torcedor, que poderia, segundo disse o presidente, poderia ter criado uma identidade com o time, torcendo para o time daqui, pudesse alavancar, fazer com que as equipes daqui pudessem deslanchar. Essa é a minha visão. Falta de apoio, o mosaico de torcedores de times de tudo que é lugar, inclusive de fora, que a gente é normal ver alguém com a camisa da seleção argentina, do Barcelona. Eu vi agora mesmo um garotinho lá fora com a camisa do Barcelona, está lá fora. Então ele já cresce com esse sentimento, ele não cresce com o sentimento da camisa do Gama, do Brasiliense. Embora em algum momento eu vi, um tempo desse atrás, no ano passado, e até conversei com uma pessoa lá em Caldas Novas, usando a camisa do Gama. Eu fui, conversei com ele, batemos um longo papo. Então, me parece que tudo isso é uma rejeição para o futebol do Distrito Federal deslanchado. Estou ocupado para isso. Vou lá, agora eu. Então vou iniciar aqui o meu argumento com uma pergunta. Qual o estádio mais central do DF? Foi o Pelizão. Beleza? Certo? Pelezão é onde eu... Onde hoje é o Parque Shopping, não é? Ali atrás um pouquinho. O Wagner, presidente do Gama, vendeu tudo para especulação imobiliária. Então, onde tem um conjunto, um condomínio até muito grande, certo? Que fica entre o Parque Shopping, estou fazendo aqui merchandising, e o setor de oficina sul. Então, o estádio, por ser um estádio que foi construído para a prática do futebol profissional, que os demais não foram, eles foram se adaptando, certo? Com o passar do tempo, fez com que o torcedor convergisse para lá. Tanto que
se existisse hoje, ele daria mais movimento do que o Mané Garrincha. Porque está no centro de cidades. Exatamente, certo? E o Mané Garrincha se tornou como os grandes estádios, como a arena de multiuso. Agora, respondendo a sua pergunta, presidente, existe um culpado por futebol de Brasília não ter deslanchado. Mas antes eu vou fazer um preâmbulo. A capital do Brasil era Rio de Janeiro. Então, todas as autarquias, todos os ministérios vieram para Brasília. E aí começou a se fazer uma campanha política de deputado e senador para que houvesse uma rede de televisão que transmitisse em videotape os jogos do Campeonato Carioca. Paulista e os demais ficaram encostados. Como foi época do governo militar e os 3 generais que foram presidentes, todos 3 torcedores do Grêmio, atenção rapaziada, isso aí é cultura. Aí disse, não, nós vamos fazer com Rio, São Paulo e Porto Alegre. Aí Globo começou a fazer isso ainda em videotape, certo? E depois uma outra que eu não sei se foi TV Brasília, certo? Ou que emissora foi. TV Tupi transmitiu o Campeonato Paulista. A do índiozinho lá. Isso. Que não era o Duque Sul. Walter Abraão. Agora, exatamente, final do Walter Abraão. Agora, o futebol de Brasília não deslanchou e não vai deslanchar enquanto, me perdoe os dirigentes da Federação Brasiliense de Futebol, que de 10 anos para cá eu não conheço ninguém. Mas de 10 anos para trás foi o maior culpado pelo futebol de Brasília não ter deslanchado. Aí vocês me perguntam, mas como, Roy? Porque, entre aspas, quem tem a obrigação, certo, de disseminar o futebol de Brasília é a federação. E os seus diretores não foram em busca, como continuam não indo, em busca do grande empresariado. Certo? Quantos deputados nós temos? Não estou falando deputado distrital, falando deputado federal. Quantos deputados federal Brasília tem? Eu acho que 8. 3 senadores, porque cada estado tem 3 senadores. Isso. Certo? Por que o presidente, os diretores do futebol brasiliense não vão em cima desses políticos para, por tabela, conseguir que os empresários invistam no futebol? Por isso, não estou defendendo, porque estive com ele 2 vezes apenas, o senhor Luiz Estevam. Ele, como empresário e divisão, disse, não, eu vou ganhar dinheiro, vou me tornar famoso, independente do que já era, por ser um grande empresário, quando disse, o brasiliense é meu, aqui eu vou fazer, certo, o meu nome no futebol, e fez isso quando trouxe o Iranildo, certo? Chuchu. Exatamente. Aí, presidente, eu creio que a sua resposta está respondida. Eu gostaria de falar sobre isso também bem rapidinho, porque eu concedo a palavra. Eles explanaram bem, secaram bem o assunto, mas eu vou por 3 linhas. Primeiro, no Brasil inteiro, se os meninos pararem de jogar futebol de salão, atualmente o futsal, o futebol brasileiro já está uma draga, aí que acaba. Porque aonde os meninos jogavam na rua, na várzea, no campo de terra, não tem mais espaço. Os meninos jogam no SESI, no SESC, no SENAI. Então, o futebol de Brasília tem urgentemente que apoiar as divisões de base. Segundo, isso é fundamental, que ele falou aqui nos grandes empresários. O governo do Distrito Federal, e aí eu gosto de participar desse programa aqui,
porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo o que eu penso e tenho muito respeito e muita responsabilidade com o que eu falo. Todos nós, não é só você o Não, é para não comprometer meus amigos. Eles rabo preso eu nunca tive. Eles têm a opinião deles. Nunca fiquei, me perdoe a interrupção, nunca fiquei em cima do muro, certo? Erro por excesso, nunca por omissão. Aí, vamos supor, vou falar de 3 fornecedores aqui, grandes fornecedores. Vou começar pelo lugar que todo mundo acha que é um lugar ruim, mas eu acho que, segundo o Milor Fernandes, até o pior elemento serve como exemplo, a não ser seguido. Começar pelos fornecedores da Papuda. Quantos fornecedores a Papuda tem? Grandes empresários. Aí depois eu vou para saúde, educação, segurança pública. Quantos fornecedores esses órgãos têm? Qual desses grandes empresários aí que patrocina um time de futebol em Brasília? O que o governo faz, o governo do Distrito Federal? Pega o dinheiro e joga lá no Flamengo. Pô, o Flamengo não precisa de 5 bilhões para patrocinar o basquete, cara. O Flamengo não precisa. Pega lá, joga o dinheiro no vôlei, joga... Cara, respeito todos os esportes, sou professor de educação física, tenho formação em psicologia, tenho formação em jornalismo, mas como nos governos todos só tem puxa-saco do lado, ninguém cobra nada. E isso, cara, é o principal entrave no futebol de Brasília, cara. Qual desses fornecedores aí? Vamos pegar o fornecedor de esparadrapo para a saúde do Distrito Federal. Se ele quiser patrocinar o Samambaia, vira um timaço, cara. Mas ninguém patrocina nada, sabe por quê? Porque o dinheiro excedente desse fornecedor vai para o bolso de algum empresário. E essa é a verdade. E para terminar, o futebol de Brasília saía daqui, jogava no Mato Grosso, jogava no Goiás, jogava no interior de Minas, não devia nada. Hoje o Anápolis está na 3ª divisão, os 3 times de Goiás na 2ª divisão, e tinha um na primeira, que era o Goiás, que caiu, né? Então, e o futebol de Brasília, se tiver a 5ª divisão, ainda não fica. Por quê? Porque governo nenhum, entendeu, faz com que você vai ser fornecer alimento aqui para a Fundação Educacional, mas você vai ter a obrigação de patrocinar um clube. Você sabe quanto que é a receita de patrocinar lanche ou alimento para a Fundação Educacional? Você tem ideia? Você sabe quanto que é uma escola com 1.000 alunos, 800 alunos? Você fornecer comida para essas crianças? E aonde vai esse dinheiro? Essa é a minha pergunta. Aí, e outra coisa, todo empresário isso aí a gente viu o Gama e o Botafogo de Ribeirão Preto. Nosso pessoal estava transmitido pela rádio, aquela rádio católica lá em Aparecida, eu até esqueci o nome, ali no final da L2 Sul. Os meninos chegaram lá, tinha 10 mil pessoas dentro do estado do Botafogo e 15 mil do lado de fora. Sabe por quê? Porque os empresários, quem comprasse mais de R$500 ganhava ingresso para o jogo. Onde você viu isso aqui em Brasília? Todo mundo aqui só pensa no faz-me rir, aí quer que desenvolve as coisas. Professor, você me deu até mais um subsídio aqui, certo? Cerveja precisaria fazer publicidade? Não. E sabe por que faz? Não. Vamos, as 3... Perdão.
Vamos colocar as três principais. Sabe por que fazem, presidente? Porque 25% desse dinheiro que emprega em publicidade é dedutivo de imposto de renda. Então, se eu vou pagar 1 bilhão para o governo, eu vou gastar 1 bilhão fazendo publicidade do meu produto, em benefício próprio. Isso é melhor do que o que eu falei ainda. Certo? Então, se o governo federal e o GDF dessem uma isenção de imposto de renda para que os grandes empresários, certo? Já tem, né? Já tem para cultura, para o esporte. Tem para tudo, tem até para ler rua dele, mas para o esporte não tem, certo? Tem um cidadão que eu garanto que, se ele for procurado, mesmo com 90 anos, ele vai descer os pauzinhos e consegue alguma coisa. Chama-se Osório Adriano, que é o distribuidor de Coca-Cola para o GDF, eu não estou fazendo publicidade, certo? E em torno, e a rede de postos, que ele tem força, aí, meu amigo, não precisaria ir para muito longe. Construção civil e concessionária de automóvel, de veículos. Bom, vocês tiveram aí a opinião das três celebridades aqui, falando por que realmente o futebol de Brasília não deslancha. Mas eu não queria citar uma coisinha aí. Tudo bem que o empresário não quer patrocinar, o governo não quer distribuir verba para o esporte. Por que será que não tem isso? Por quê? Os times, aí vamos aos times, eles estão em dia para receber esse patrocínio? Eles realmente têm, a Federação Brasiliense, por exemplo, ela tem força, ela tem, porque acontece que tem que estar tudo em dia também para receber, porque senão vai jogar lá um dinheiro lá num time qualquer, lá no time J, e esse time Isso, Newton, vai. Isso se os recursos vierem do poder público. Isso. Tá bom, mas nós estamos falando recursos Da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Aí não é mais difícil ainda, doutor. Eu vou pegar 1 milhão de reais aqui e colocar naquele time lá, que eu sei que não vai a lugar nenhum, porque ele não tem Estrutura para receber. Mas aí é o que eu estou te falando. Falta a base, falta o CT, falta organização. Falou tudo, ó. Por exemplo, você vai fazer um jogo hoje, como eu fiz esse fim de semana, eu não queria armar essa polêmica, mas subir quantas rampas tem o Bezerrão? Um dos motivos que eu 4 parei. andares. 4 andares, puxando equipamento por causa de um elevador parado. Já falamos Você disso aqui. você vai num outro estádio aí, o time... Não tem nem lugar para você ficar. Mas, assim, Já falamos como isso é que aqui. o empresário vai lá? 2 meses atrás nós falamos a respeito daquela excrescência que é o Bezerrão, em termos de mobilidade. Eu gostei de subir lá, velho, Termos de 70 anos. mobilidade. Aquilo é um descaso. Você imagina eu subir aquele negócio lá com aquele tanto de equipamento para transmissão. Aí você não vai lá no Coliseu de jeito nenhum, você tem que levar. Com perdão da má Aí palavra, sai. nós estamos fugindo do assunto principal, que é injeção de recursos para que o futebol brasileiro se deslanche. A infraestrutura, como diria minha avó, são outros 500 mil reais. E aí você chega no Estádio Nacional, aí você chega no Estádio Nacional de Brasília, para você botar o carro lá no lugar mais ou menos seguro, cara. Sinceramente, tá parecendo que você... Aí é que está o negócio. Aí você chega em Minas Gerais, os times pequenos vão ter um estádio caprichado. Fiz o Gama e Nacional de Nova Lima, lá no Castor Cifuentes. Chegamos lá, guardamos o carro dentro, fizemos o jogo lá. Você vai no nosso vizinho estado aqui do Goiás aqui. Você chega lá, você guarda o carro dentro. Pô, eu fiquei admirado ali
aqui perto de Uruaçu tem um time ali, como é que chama ali? Itumbiara. É? Itumbiara. Não, aqui, ó, né, perto do São Bernardo ali, para aquele lado ali. Tem um São time. Bernardo? Padre Bernardo? Padre Bernardo, Tem um time ali, e nós fomos fazer Brasiliense, e esse time lá, pô, se você vê a estrutura do estádiozinho, nós sentamos lá, de repente veio um lanchezinho, veio um cafezinho, quer dizer, a recepção. Brasiliense e Goiás, lá no estado do Goiás. A gente chegou lá, o cara fez questão de arrumar um carro, um lugar para a gente. Chegou, a cabine de vocês é essa aqui, lanche, entendeu? Aí você vai no estádio aqui. Isso é o mínimo que nós estamos falando. Você é tratado igual aqueles mendigos que ficam lá na porta do estádio. Você vai no estádio aqui, me desculpa aí, o pessoal aí que está nos assistindo, a gente insistir nisso, mas você vai no estádio aqui para cobrir um jogo de futebol, você vai lá para quê? Você vai cobrir um jogo de futebol, você está divulgando aquela partida, está divulgando aquele time, você está pagando do seu bolso para ir lá arriscar, colocar um equipamento lá, ele queimar, porque não tem uma energia captada, não tem um divisor de água. Às vezes eu tive que usar extensão para transmitir. Aí você chega lá para cobrir, parece que você é um intruso. Não, você não pode fazer uma matéria direitinho, não é porque o cara não deixa. A gente tem que parabenizar o esforço dos meninos lá do Ceilândia, né? O Almir, o Adelson. Mas aquele estádio lá foi feito para quando teve a ideia de fazer os jogos do Campeonato de Brasília pela manhã, e inclusive isso aí surgiu na época do CEUB, e fazer os jogos de fora à tarde. Então o Campeonato de Brasília seria jogado domingo 10 horas da manhã. Todos os estádios funcionariam 10 horas da manhã. E até hoje, aí você pega aquele estádio do Ceilândia, de vidro, não, professor, não tem ar-condicionado. Professor, é uma sauna úmida. Aquilo ali mata. É a maior cidade do entorno. Olha, nós fizemos muitos jogos lá, até hoje. O professor deve ter feito muito mais do que eu, mas fiz muitos jogos lá. É um negócio assim. Eu fiz uns 20. A gente pensa que vai morrer de sol. O sol batendo no vidro, o vidro esquenta o sol. E na hora que, quando não tem espaço suficiente, quantas vezes o Newton com seu equipamento botou na arquibancada embaixo, que não tem proteção nenhuma do sol. A única proteção que nós tivemos foi aquela transmissão que nós fizemos embaixo de chuva, Ceilândia e o Fluminense de Feira de Santana. Que o Daron, o Geninho era o técnico. E que o Daron era o pior juiz de Brasil. Roy, e olha só, nós estávamos próximo ao professor, numa rádio, próximo ao professor Newton vai imagem. Chovia torrencialmente em cima da tenda, nós estávamos numa tenda enorme. Uma lona. E com uma coisa, alguém, diretor de um time, veio com a família toda e invadiu nosso espaço lá. Invadiu, a gente não tinha como. E era a classificação do CEUB ou do Fluminense, cara. Para a terceira divisão do Ceilândia. Do Ceilândia, o Daron capitão. Mas então é isso, meus amigos. Então a gente se sente da imprensa desmoralizado, desmotivado. Então muitas vezes, Newton, você não vai cobrir o jogo, tal, fala, cara, mas é complicado. Para começar, a gente não pode passar com imagem, com direito, tudo bem, alguém pagou aquilo ali, deu direito, se você quiser, compra uma cópia e vai lá e transmite. Mas tudo bem. Então, só para finalizar o futebol aqui, o nosso candangão que começou aí, a gente fica um pouco empolgado, chateado até, às vezes até desmotivado de fazer uma cobertura de futebol. É que nem eu te falei, muitas vezes isso são exceções, viu, gente? Porque tem gente boa demais aí, por exemplo,
Você chega lá, a diretoria do Gama, por exemplo, espetacular. A diretoria lá do Ceilândia, espetacular. Outros, citei 2, mas tem vários outros aí, né? Mas tem uns aí que você chega lá, parece que você é um intruso. Enquanto você falou de patrocínio em privado, né? Aí se você for um pequeno empresário, um cara, ele sabe mais economia do que qualquer ministro. Ele te conta a conjuntura universal para, se você conseguir sair dali com R$100 para transmitir o jogo, é muito. Primeiro, ele tem o Roy falou um negócio muito certo aqui, que é condições de divulgação, né? Hoje o empresário, às vezes, não patrocina um time, porque ele tem ali toda uma assessoria de comunicação que sabe tudo. Você põe lá no YouTube, o alcance deu 20 e tantos mil, igual de vez em quando eu engano eles aqui, né? O nosso programa hoje, eu fui lá, o alcance deu 2.000 e tanto. Deu 17 mil. Aí eu olho lá, está 17 mil o nosso programa. É um alcance. Mas ele sabe que aquilo ali é quem entra lá 2 segundinhos, 5 segundos, mas entrou, então. E eu participo de uns 5 grupos, eu mando para todos os grupos que eu participo. Então, a assessoria de comunicação, de publicidade, por exemplo, o Café do Sítio patrocinou o Showman aí há anos, mas o Showman tinha audiência. Eu não ia patrocinar aquilo ali por patrocinar. Era um veículo sério e que até então podia fazer um determinado jogo sem preocupar com o que estava, a nuvem que estava por fora para te impedir. Hoje, é que nem eu falei, determinados jogos aí você vai como intruso. Parece que eles não querem nem que mostre que você está jogando. Infelizmente. E outra coisa também, uma coisa que eu sou totalmente contra. E aqui vou tacar o dedo na ferida. Como você contrata um grupo de pessoas para transmitir o jogo em nome da federação? Você já viu isso em algum lugar do Brasil? Aqui em Brasília. Você está falando sério? Ué, aqui em Brasília tem. Ela detém Os o direito de transmissão, tanto que só pode, LMTV e não sei mais quem, só pode transmitir se a TV aberta, não vou falar o nome, uma TV aberta que está com direito de transmissão, ou a rádio não sei o quê, e a federação não for transmitir. É isso. Eu vi agora nesse fim de semana. Ou seja, você vai pegar um jogo do pé de ferro contra um pé de Canela Futebol Clube. Entendeu? Então, quer dizer, quando você chega num nível desse, é preocupante. Às vezes eu penso assim, poxa, a gente podia ir lá fazer um jogo via rádio web, fazer algumas imagens com algum jogador, com algum diretor, etc., e botar aqui. Mas eu acho assim, poxa, eu sou o professor João Bosco. Se você falar o meu nome em Sobradinho, todo mundo que joga futebol lá, 90% me conhece. No Gama, 90% me conhece. No Guará, 90% me conhece. No Cruzeiro, o pessoal me conhece. Em Tabatinga. Aí eu chego lá, eu pedi licença com um cara que eu nunca vi no Esporte de Brasília, cara. Essa é a complicação. Esse é o meu problema. Tem 3 anos que eu não faço a carteira devido a isso. E tem um cara aí que nunca pisou numa quadra, nunca entrou num estádio para jogar futebol dentro do estádio. E eu tenho que chegar lá, igual o Nilton está falando aí, eu sou um intruso perante ele. Aí eu até não quero entender qual é o intuito da federação querer transmitir. O que é que ela ganha com isso? Deve estar ganhando. Sim, sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Aí eu vou falar o seguinte: a Federação Brasiliense,
existe um arbitral. Toda a federação tem. Esse arbitral, eles colocam tudo que vai acontecer durante o campeonato. Sim. E dentro desse campeonato, a federação vai receber um patrocínio, isso aí eu estou imaginando, recebe um patrocínio do BRB ou de umas outras empresas, e ela se propõe a transmitir os jogos. Isso vem de lá de muito tempo. De primeiro era o seguinte, eu me lembro que tinha uma empresa que filmava todos os jogos para a federação e cedia algum material para a Rede Globo. Então, a federação pega esse dinheiro e ela montou uma equipe. Para você participar, ela tem lá as equipes que vão fazer a transmissão. Mas por quê? As equipes não podem fazer, por exemplo, a NMTV-Net não pode fazer no canal da NMTV-Net. Entendeu? Se eu tivesse entrado nessa licitação e tivesse passado, eu teria que ter 4 câmeras em HD, a equipe padronizada e sujeito a fazer o jogo que ela determinasse. Por exemplo, você vai fazer lá em Brasília, fulano e fulano, né? Mas não ia sair no nome da NMTV-Net, sai no nome da federação. A federação tem emissora de rádio, a federação tem canal de TV. Não tem, mas ela... Eu sou muito burro. Aí é porque os times todos assinaram e aceitaram. O time, por exemplo, o time do Brasiliense, eles transmitem. É porque ficou legado à equipe o direito de transmissão. Então, por exemplo... Cada equipe tem direito de transmissão. Cada equipe. Agora, quanto a não poder, aí é que a minha discussão aí, a minha indignação. Falta de interesse, indignação, é porque isso não é só aqui no Distrito Federal, mas em todo o país, existe o direito de transmissão, porque lá, o cara vai lá, paga lá não sei quantos milhões por ano, é exclusividade dele. Mas aí tem uma coisa também, que aí o doutor aí, o Will, sabe muito mais do que eu sobre a Constituição brasileira, tem uma coisa chamada de domínio público. Eu não poderia usar essa imagem avant premiere ao vivo, mas depois que ela está no domínio público, não tem problema mais de eu usar, cara. Eu não sei como é que é isso aí, doutor. Aliás, tem essa probabilidade também na federação. Por exemplo, eu vou lá, gravo todo o jogo, igual eu faço, inclusive eu filmei o jogo do Gama aí real, depois eu posso passar o jogo completo como um videotape. Lógico. Tudo bem. Aí, tudo bem, ainda temos essa. Pois é, professor, mas ocorre o seguinte, é que a imagem, ela só sai para o domínio público depois que ela já foi feita e divulgada. Não, mas ela é feita ao vivo. Sim, mas terminou o jogo, ela já está em domínio O que público. nós estamos discutindo Sim. é a origem. É a origem da imagem. Eu Isso acho que nós assim. estamos Mas essa falando. imagem, se foi você que fez a determinada Tá. imagem, você pode usar depois, mas você não pode pegar, por exemplo, uma imagem. Sim, não. Então, Isso eu concordo. Porque... Deixa eu então entrar nessa discussão aí mais uma vez. Aí, só respondendo o negócio da federação, se ela tem uma TV ou não, ela tem a assinatura dos clubes, Mas se o clube assinou, ferrou. assinou e Ferrou. ela domina. Agora, se os clubes todos falar, não, nós vamos determinar, queremos que seja aberta, qualquer um pode transmitir, desde que tenha a carteira da BCD, seja profissional. Seja profissional, um equipamento bom, está liberado. Então vamos lá. Antigamente, 30 a 40 anos atrás, a TVA, certo, tinha o direito dos jogos. E ela passava os gols para as concorrentes
12 horas depois. Sim. Depois se evoluiu para passar os melhores momentos 6 horas depois. Hoje eu não sei como é que funciona, mas eu dei cunho jurídico a 4 emissoras de comunidade, FMs comunitárias, 3 na Bahia e uma em Fortaleza. A chamada FM é 88.123 mil, não sei o que lá. E ela tem um alcance de 50 quilômetros. Não seria o caso, presidente, de se montar uma rádio comunitária? A rádio comunitária aqui em Brasília, ela não pode sair da área dela, se não me engano. Teve esse problema já. Tem um alcance de 5 quilômetros. 5 quilômetros. E outra coisa, o alcance de 5 quilômetros é naquela comunidade. Só na região. Ali. Já teve esse problema aqui em Brasília. Exatamente. Se eu montar a rádio aqui no Guará, 5 quilômetros. O problema não é Brasília, não. Quando a CM Baiano foi ministro das Comunicações, ele descobriu lá no fundo do baú esse projeto de FM. Como ele precisava, aí está falando Baiano, ele precisava ganhar notoriedade em nível nacional, fora do Congresso. O que foi que ele fez com esse projeto? Você é deputado, eu vou te dar uma rádio, e saiu distribuindo só para política. Ele deu rádio para todo mundo. Certo? No ano seguinte, era ano de eleição. Aí o deputado Wilmo, que era candidato, a rádio dele estava invadindo a área do deputado Nilton. Aí o deputado Nilton chegava lá, ministro, a rádio colega fulano de tal, do colega está invadindo meu espaço, está atrapalhando minha campanha. Foi o próprio ACM, Antônio Carlos Magalhães, quem baixou esse decreto para as FMs só terem o alcance, o poder de alcance diminuiu a potência dos transmissores para 5 quilômetros. As comunitárias. Não, todas. Não era a rádio comunitária. A rádio comunitária veio bem depois. Essa é a FM que hoje tem aí. É FM. Certo? E até hoje são 10 as FMs aí, que existem no Brasil todo. São 10 quilômetros. Por que é que cobre como é que se diz? O território brasileiro? Porque tem as antenas repetidoras. Retransmissão. Certo? Mas a potência de toda a FM do Brasil inteiro são o que chamamos popularmente no jornalismo 10 quilos, dobrou. Certo? Então a rádio comunitária não é para entrar nesse esquema, porque não é rádio comercial. Não é. Entendeu? Ela sobrevive do vento. Meu amigo, é o seguinte, nós vamos entrar aqui, agora vai ter que ser rápido aqui, falar dos jogos aí, do Brasileirão. Só tem 40 minutos de programa. E eu só queria fechar isso aqui dizendo o seguinte, tudo que nós falamos aqui, os microfones aqui da NMTV estão abertos para você brincar e tentar fazer seus argumentos, né? Mas a gente, nós todos aqui, não só nós aqui da NMTVNet, como eu tenho vários veículos de comunicação aqui do Distrito Federal que passa pelo mesmo problema nosso, né? Que agora nesse fim de semana nós cobrimos aí o Gama e Real, e eu tive a possibilidade aí de conversar com vários companheiros aí da crônica esportiva, e o mesmo problema, a gente falava, e aí, esse ano vai dar tudo certo? E muitos falavam, se eles deixarem, se eles deixarem, a gente vai indo. Eu acho um absurdo, você chega num estádio, igual o estádio de Taguatinga lá, tem lugar para você pôr o carro e fica criando um problema para você guardar um carro ali dentro, você que não foi lá. São chamadas autoridades. Aí você chega no Estado Nacional, a mesma coisa, você chega no Gama,
o seu carro... O Abadião tem espaço lá para você botar o carro lá dentro, atrás dos vestiários ali, é uma complicação, é um negócio de outro mundo. Aí você deixa seu carro lá, o Léo, aí você não sabe a hora que você vai sair, o que vai acontecer com o seu carro. É um dos motivos que tem uns 3 anos que eu não renovo minha VCD. À noite, então, é complicado. Nossa Mas Senhora, nem falo. Então, fechando, eu quero deixar aqui os microfones da Telenet para você que dirigente ou pessoa que às vezes se sentiu assim. O assessor de comunicação aí da federação podia vir esclarecer o que está acontecendo. Aliás, até o Alan Aguilar já se propôs a vir. Eu falei para ele, eu até que estou segurando, porque nós quer pegar ele aqui, mas torceu o pedido. Aí que ele não vem mesmo. Viu, Alan Aguilar? Eu vi você saindo agora lá, passou na minha frente, era ele aí, deixa eu passar. Passou na minha frente com aquele carrão parecendo o dono do mundo. Eu tive que segurar para não passar, porque senão. Mas você também, um carro desse, deixou ele passar? Deixei. O seu carro? Porque é meu amigo também, Um carro tão moderno, com 230 cavalos. Você quer falar 230 anos. Só que estava tudo com fome, né? Mas é brincadeira, o Alan Aguilar já se propôs a vir aqui, eu vou marcar com ele, e ele vai vir aqui, a gente vai, não atestar, mas ele vai trazer todos os esclarecimentos, inclusive esse que o Roy levantou, que por que a federação tem o direito de um canal de televisão, se ela não tem, né? Então aí nós vamos apertar aqui. O Vasconcelos também o Alan já falou com ele pode vir também qualquer hora, só tem que ter uma agenda, porque esse pessoal também tem Aí vem aquela. Não, mas realmente a Federação de Brasília, ela está inserida num universo do futebol muito grande. O cara tem contato com a Europa, com a Groenlândia, com todo lugar. E o Daniel Vasconcelos, se me permite, não estou defendendo ele não, mas o Daniel Vasconcelos, apesar de todas as consequências, ele tem feito um trabalho. Na medida do possível. Ele. Olha que eu fiquei sabendo que o jogo do Gama deu 9 mil, eu me animei, vou até fazer minha BCD. Você vê, a arbitragem, a federação paga. Onde você vai, Marcelo? Tomar uma água? Que a água dele aqui ficou preta. A arbitragem, a federação paga, na ambulância, e tem outras coisas aí. Supervisão. Olha, eu lhe garanto, presidente, paga pela federação. doutor Will, que o João Paulo está lá, pé da vida no sofá, porque é no salão do time dele ainda. O Maurício Ramos, lá de São Paulo, Gabigol no Santos, vai arrebentar, doutor. Eu concordo. Quando ele estava no Cruzeiro, você estava metendo na lenha dele. Não está? Eu não sou. Agora, deixa eu só falar para o senhor, nós temos 10 minutos para encerrar, então puxa. O programa não são 2 horas, você está reduzindo para o horário Não tem bem? problema. Puxa, Eu não sou fã. Pisa no acelerador. Gabriel. Eu gosto de chamar de Gabriel Barbosa. Tá vendo? Gabigol. Pois é, eu não sou fã dele, mas gostei da ida dele para o Santos. Por quê? Ele foi revelado no Santos. Ele disse que aos 9 anos vestia a camisa do Santos e ia lá para a sede do Santos. Ok? E voltou às origens. E ele pegou a camisa do Santos e fez, esse aqui, esse aqui. Beijou o escudo. Exatamente. Se ele estava fingindo ou não, né? Ali é outra coisa. Mas eu gostei da ida dele para lá. Por quê? Já marcou o primeiro gol contra o Novo Horizontino, mas marcou. Ele marcou 2 gols. Um estava impedido, foi anulado, e ele marcou lá o gol que deu a vitória ao Santos. Fez. Não, senhor. Me perdoe, Data Velha, quem fez o gol da vitória foi Tassiano. Não, eu estou dizendo, ele fez parte, né? Quando eu disse fez
deu a vitória ao Santos, porque marcou o primeiro gol e empatou e o Santos acabou virando. Então, como é o nome aí da pessoa? É o Maurício Ramos. Pois é, Maurício, ó, Lá de São Paulo. eu acho que agora, este ano, vai ser menos doloroso do que em 2023, que o Santos caiu, e 2025, que eu falei no programa passado, que a intenção era o Santos ficar entre 14º e 15º lugar. Nós falamos isso, foi? E o Santos ficou em 12º lugar e vai disputar, acreditem quem quiser, vai disputar a Sul-Americana. É uma coisa inacreditável. A Sul-Americana não vale nada, mas já derrubou o Renato, já derrubou o Tite, já derrubou um monte de gente. Não, fale Tite, né? Não fique Tite. João Gustavo, lá do Rio de Janeiro. Vasco da Gama vem com tudo esse ano. Escreve aí, bancada. Professor e Roy, que se cuide. Então vamos lá. O João Gustavo pegou o fundo agora. Pegou, mas tudo bem. Um abraço, amigo. Eu tinha dito em programas anteriores que Gabigol ia jogar 10 vezes mais no Santos do que jogou, certo, no Cruzeiro. E já dizia Bosquinho, Nando em Prancha, joga centroavante, só estreia quando faz gol. E ele estreou. Qual que é o nome do é time profissional. Não interessa. O Romário é que queria fazer gol em tudo quanto era time, que é para poder chegar nos 1000. Mas o Novo Horizontino é jogador profissional. Então não vem para cá com Maravilha também. O Túlio Maravilha também. Vem jogar aqui no Botafogo também. Quanto ao nosso amigo aqui, o João Gustavo, eu disse no programa passado, e você deve estar lembrado, que se a SAF do Pedrinho vender a SAF para o enteado da Leira Pereira, o Vasco dispara. O Vasco vai montar um time 10 vezes melhor do que o atual. Mas o Fernando Diniz fica? Fica. Deixa eu te falar aqui. Os amigos meus vascaínos lá de Taguatinga, que eu vou mandar esse áudio para eles e o vídeo, atualmente eu falo assim: o Vasco, ao que passar a ser filial do Palmeiras, vai virar um timaço. Bom, aí já dá mais da gozação. Eu não acredito que seja isso. Como não acredito, e foi dito aqui pelo meu lado direito, os dois, de que o Abel teria influência no trabalho do Diniz, e eu não acredito. O que pode haver é o Abel liberar algum jogador da base para ganhar a chamada minutagem, que antigamente era experiência, mas o nome bonito hoje é minutagem, no Vasco. Agora, que o Vasco não vai correr risco de cair, o João Gustavo, não vai. Agora, vai ficar lá pelo meio de tabela, de décimos para em diante. Eu estou rindo aqui porque você falou em modernidade, o cara caiu, disputou uma bola, Santos e não sei quem lá, o jogo do Santos, o cara caiu fora do campo, bateu a cabeça e o GPS dele caiu uns 3 metros de distância. O cara foi correndo lá, nem de socorreu não dava. Vou pegar o GPF. Eu olhei assim, a que ponto a gente... O GPF é mais importante. Você observou isso no jogo do Santos? Cara, eu fiquei olhando assim, eu falei, caramba, o cara veio de socorrer o cara lá que caiu no meio, bateu o GPS. Ele foi socorrer o GPF. Rapidinho, voltar, cadê o lado de São Paulo? Maurício, só lembrando, amanhã vai ser uma provazinha de fogo lá no Campeonato Paulista, porque o Palmeiras vai receber o Santos com o Gabriel e tudo lá na arena do Palmeiras. Então, e o Neymar joga? Não, ainda não. João Paulo, lá da Bahia. Doutor, estou de volta.
Tava, né? Luciano. Por isso que ele estava em silêncio, Para minha surpresa, Gabigol no Santos vai dar rock. Ele vai se sair bem lá. Mas anote aí, Palmeiras campeão. Vamos esperar, né, João Paulo? Vamos esperar. Você está aí com uma indignar falando a coisa agora, antes de começar. Ele está falando que o Palmeiras vai ser campeão paulista ou campeão brasileiro? De tudo. De tudo? É. Mas não é o Flamengo, né? Ele não é o Flamengo, né? Paulista. Eu acho que eu gosto desse movimento no futebol brasileiro de melhoria do Bahia, melhoria do Galo, melhoria do Cruzeiro. Saiu fora do Reixo e o São Paulo. Agora, a vitória do Santos tem um nome, João Paulo. Mas não é o João Paulo da Bahia. Viu? O goleiro dele fez... Não, Brasão. 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 Eu tô com nome, mas não muito nome, Busca. Gabriel Brasão. Fixo no João Paulo. Peraí. Olha só, o João Paulo, olha só, o seu xará, ele saiu do Santos para ir para o Bahia, porque o Bahia ia dispensar o Ronaldo e ele ia ser o titular. E o Ronaldo era goleiro do Atlético Goianiense. E o Ronaldo, E cria do Vitória. o Ronaldo se firmou tanto no gol do Bahia que acabou o João Paulo ficando na reserva. Ora, reserva por reserva, eu não entendo até hoje o João Paulo, goleiro do Santos, ter ido para o Bahia para ficar na reserva. Ele foi para ele titular, mas Exatamente. o Cássio, quando chegou no Cruzeiro, ficou na reserva. Pois é. Pois Então, é. é isso A aí. lei- Presidente, me dá Pois não, aqui 3 vai lá, minutinhos. Ô, João Paulo, se a surpresa sua, o Gabigol está no Santos, é sinal que você estava de férias mesmo e tem 3 programas que você não assiste. Porque eu garanti, ainda citei alguns coleguinhas lá no sul do país que entrevistaram Gabigol com camisa do Corinthians e eu disse, ele vai jogar no Santos. Eu também gosto de chamar Gabriel Barbosa. Certo? Eu tenho um recadinho para o João Paulo. João Paulo, quando você falou aqui, estou de volta. Para minha surpresa, balançou, hein? Balançou. Preocupou. Olha, Gabigol lá no Santos, é sinal que ele balançou. Vai dar B.O. Pode dificultar aí, olha, o time da bandeira dele. Sai da moita, João Paulo, está preocupado. Bom, a Leila Mascarenhas, lá de Belo Horizonte, essa é para mim, Nilton. Tite já começou fazendo um M. Merda. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Meu Deus, concordo com você em tudo. O Tite, gente, eu não sei, eu vou fazer uma pergunta para a bancada aqui para responder para o Mascarenhas. Eu nem sei como falar, é um treinador que dá liga? O Tite, na minha opinião, ele é um treinador igual a maioria dos treinadores brasileiros, igual a maioria dos treinadores mundiais. Qual é a filosofia do Tite? Eu vou defender primeiro. Qual é a filosofia dos grandes treinadores mundiais? Vamos pegar aqui no Brasil, Pelé, na Argentina, Bianchi, na Espanha, Guardiola, vamos pegar lá o time da Alemanha, que foi campeão mundial, Joaquim. Esses treinadores que eu falei, a visão de jogo deles... Oi? E o Mourinho? Portugal. O Mourinho é retranqueiro. A base de contra-ataque. Bom é o Ancelotti. Bom é o Ancelotti. Esses treinadores que eu falei por último, eles têm em mente, eu sou melhor, eu vou propor o jogo. Esses treinadores na linha de Tite para trás, retranqueiro. Um treinador brasileiro que ainda não deram uma chance para ele
que eu acho que ele vai ser um bom treinador, se der um time igual o Flamengo, igual o Cruzeiro. Ele chegou no Cruzeiro e não trabalhou. Igual o Palmeiras, é o Diniz, que ele gosta de propor o jogo. Entende? Então, para mim, o Tite é aquilo que o Zagallo sempre foi. Defender primeiro e sair rápido para o contra-ataque. Mais alguma coisa aí? Mais alguma coisa. Eu falei, acho que o programa passado parecido com isso. Qual é o modelo de jogo, certo, do Tite? Primeiro, não toma gol. Se fizer um gol, é goleada. É empatite. E ele se tornou técnico de um clube, Esporte Clube Corinthians. Ele no Corinthians faz milagre. Saiu do Corinthians, volta para mesmice, com todo respeito ao profissional. Mas eu gostei que no Cruzeiro ele surgiu na entrevista sem os externos desequilibrantes. Ele não falou dos externos desequilibrantes dessa vez. Eu já achei que ele evoluiu. Nem do lateral construtor, né? As explicações dadas pelo Tite, eu não gosto, porque o mundo do futebol, e pega lá os técnicos da Europa, eles não têm explicações filosóficas, e o Tite é mestre de dar explicações filosóficas. Aí já é questão de... Sim, mas por exemplo, o senhor é um advogado, nós aqui observamos como o senhor conversa. É tudo em cima do português correto. Eu não dou explicações filosóficas, tipo as do Tite. O Tite tem uma linguagem filosófica que não justifica a forma como ele... Técnico de seleção brasileira, vai chegar lá no Cruzeiro, vai arrebentar esse jogo aí, porque ele está nos reservas. Ganhou, né? Ganhou, perdeu. Pois é. Perdeu. Lourdes Caetano, de BH, Cruzeiro e Atlético Mineiro vão fazer bonito no Brasileiro. Abraço, bancada. Deixa eu começar, pessoal. Pode. O jogo é clássico. Certo? Mas eu sou mais o Cruzeiro, mesmo com o Tite, doutor Lulu. Aí você está maluco? Não. O Cruzeiro tem mais elenco e vai montar um elenco melhor do que o do Galo. Porque de um lado eu tenho o retranqueiro, do outro lado eu tenho um maluco que fica fazendo Cooper na área técnica. Doutor, mas essa agora aqui vai dar um torcicolo em alguém aqui. Vai. Devia para onde o Paquetá está vindo. 903 milhões. Para onde você acha que está vindo? Para o Flamengo. Mas o West Ham diz que por esse preço não... 40 milhões. Ele não vem porque ele quer mais, porque esse valor... Tem mercado esse na Europa. valor, ele pagou por ele em 2022. Agora ele está se esquecendo, o inglês lá está se esquecendo, que o Paquetá só tem mais um ano de contrato com o West Ham. Pode sair de graça. Um ano, pode sair de graça. Ok? E ele não topou o preço que o Flamengo quer pagar por ele. Eu não acredito Que ele vem para o Brasil. que ele venha para o Brasil. Já Ele tem mercado na Europa. Mas isso aí você está falando Apesar do coração flamenguista. Não, estou falando como vindo. profissional de imprensa, como jornalista e como profissional de rádio e TV. Não vem até porque, depois do problema que ele teve na justiça, o futebol dele é uma carreta sem freio ladeira abaixo. Certo? Ele não veio para ser reserva. Ele viria para o lugar de Quen, como diria o Chiconinho. Ele foi no lugar do Jorginho. Certo? Ele não vai tirar o Pulgar. Pulgar
tirar um bocado daquele Ah, time. o Paquetá nunca foi volante nem frente de zaga. Não, o Paquetá ia ser segundo volante. Então veja No bem. lugar do Jorginho. Calma. Por que o Flamengo quebrou lanças para não vender o Carrascal? Se tivesse vendido, eu mudaria de opinião. Mas ele não entra nem como segundo reserva no atual elenco do Não, Flamengo. porque já tem o Nico, já tem o Carrascal. Eu, sinceramente, o único time que ele pega ali no Rio é o Vasco ou o Fluminense, porque não tem um cara na posição dele, porque ele é ruim pra caramba. Eu acho ele fraquíssimo. Eu só acho o seguinte, todo jogador que vem com um time status alto, o técnico dá uma mergulhada nele, ó, aqui tem um ainda que está acima de você, que sou eu. O De La Cruz é mais jogador do que ele. Aí, Só que o De La Cruz eu queria falar sobre Eu isso. também acho. Dela Cruz, para mim, é melhor do que o Seria Paquetá. titular no Com Fluminense. certeza. Mas aí tem algumas coisas assim que você não entende cabeça de dirigente. Então, né, deixa quieto. Ó, agora, esse aqui foi mal demais, né? Ele perdeu a Copa lá da Espanha, né? Aí ele pega e me fala assim, não, isso aí é uma das menores campeonatos que a gente disputa. Meia hora depois ele estava demitido. Mas você sabe por quê? O presidente é o Laporte lá, o nome do cara, né? Fala o nome do cara aqui, que o internado está querendo saber. Shaw. Deixa eu te falar. Você está falando do O Real cara Madrid? O cara que é presidente do Real Madrid, você tem que ganhar e jogar bem. Se você ganhar e jogar mal, ele te tira. Tá certo. E outra, aí tem um negócio. É o maior clube do mundo. Você achou justo essa demissão lá, assim, não tava? Rapaz, justo eu não sei. Ele já estava caído há muito tempo. Certo, justo eu não sei. Mas vinha com altos e baixos. Mas a cultura do futebol europeu é diferente da nossa, certo? Ele pode ter um elenco espetacular na mão e não ter sabido aproveitar, ou seja, extrair o máximo de cada jogador. Agora, com esse nome, eu nunca vi jogador, quanto mais técnicos de futebol. Olha só, eu quero só fazer uma colocação a respeito disso. É o seguinte, é que eu vi e ouvi um comentário a respeito de, não é comentário de imprensa, a respeito da posição, da filosofia de trabalho do Real Madrid. Dizem que o Real Madrid não tem um planejamento assim à distância. A longo prazo. Não, a longo prazo. É ganhar ou ganhar. Não ganhou, rodou. E um detalhe. Ele ficou o mesmo tempo no Real Madrid como técnico que o Luxemburgo ficou também como técnico do Real Madrid. Realmente. Aí eu perguntaria para a bancada. Pois é. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea, quem desses pode se dar esse luxo, ganhar ou ganhar? Mas dizem que o Real Madrid é assim. Não adianta você querer que o Real Madrid, ele perdeu esse jogo aqui, mas ele está pensando, Jogou bem. numa estruturação de equipe, de não sei o que, tá lá. O Bosco quis puxar o meu tapete. Eu não citei o Bayern, porque lá funciona mais ou menos assim. Nós temos que ganhar tudo que disputarmos, mas o dinheiro lá rola e rola grande. Eu queria encerrar o Rola nosso de programa. enxurrada. Eu queria encerrar o nosso programa falando o seguinte, essa pauta, eu vim para cá hoje para fazer esse programa com a pauta na cabeça seguinte, qual o que é melhor, o que tem que se fazer no futebol, em disputas, né? Nós temos aqui o nosso campeonato, tem o Carioca e tal. O vice-campeão É o primeiro dos últimos. no Brasil não tem valor. Na cultura brasileira Vai é ser assim. a próxima pauta do nosso programa. É saber perder e ganhar.
Foi o caso aí do Real Madrid. O cara não soube perder, dançou. E o técnico que entrou agora no lugar dele lá já está chamando o Hendrick para trás. Já quer o menino lá. Já está vendo o problema Mas acho que o Lyon não vai. Não vai, tem uma multa alta. Depende dos termos do contrato. Não, pois é. Celebrado a ida dele no Lyon. Então já Você sabe que o Não, vice-campeão, deixa para a próxima. o vice-campeão, ele falou aqui que é o primeiro dos últimos. Né? De primeiro tinha um amigo meu, ele para consolar o terceiro lugar, ele falava assim, que ganhar o terceiro lugar é melhor do que ser vice-campeão, porque você ganhou alguma coisa. Meu amigo, Mosquinho, obrigado. Vamos chegando ao final do nosso programa. Mais alguma coisinha aí? Só agradecer vocês Não, aí. falando do negócio, você vai lá para Roma? Vai jogar no Coliseu. Em setembro aí, Umas férias. a gente está na Itália disputando a Copa África, ó o merchan aí. Depois o Rogério vai liberar aqueles camarões lá e tal. Que eu estou fazendo aqui o merchan aqui para a Copa África, que em setembro será em Roma. E um dos meus sonhos quando era criança era conhecer lá a Capela Sistina, ver a Pietà e ver o Davi de Leonardo da Vinci. Então eu quero visitar esses lugares. É o Papa que vai dar o pontapé inicial? Ah, não sei, cara. Se fosse o Chicão, eu tenho certeza de viria. Deixa eu só perguntar, lá o Coliseu foi onde desenvolveu o filme Ben-Hur? Foi. Ben-Hur A maioria dos filmes. Ben-Hur e o Gladiador. A maioria dos filmes, Só e não é exibicionismo que eu vou falar. O senhor já teve lá? Eu estive lá. Pensei que participasse nada. Eu estive lá. Eu já ia com a pulga atrás da orelha. Não perca, professor, de visitar o Panteão. Sim. Panteão, construído em 17 a.C., está lá. É um negócio impressionante aqui. Quem já foi e tal. E aí, minha filha, rapidinho, presidente, minha filha. Nós já estamos 20 minutos estourados. Nós estivemos lá e o Panteão, ele fica aqui, 20 metros para cá, para lá, para cá, todos são prédios residenciais de 6 andares, ao redor do Panteão. E aí aparece uma coisa muito interessante, que não faz parte do futebol, mas faz parte de uma reflexão mundial. Pois bem, sabe o que tinha embaixo da entrada do Panteão? Vamos ficar sabendo Agora. E a minha filha depois ainda fez uma lorota com isso. Tinha um homem de rua. Ele vive naquela marquise, porque a porta do Panteão, ela vai daqui lá no banheiro. É um portão, uma coisa impressionante. E numa daquelas pilastras ali, que são roliças redondas, ele estava lá deitado em cima de uma coberta e tal. E a minha filha virou e disse assim: pai, você imagina no Brasil. Não, pergunta assim: onde é que você mora? Ele falou: não, sou morador de rua. Mas aonde você mora? Não, eu moro no Panteão. Mas é verdade. Essa aí é pior do que o cara que correu, em vez de socorrer o jogador. Ele socorreu o GPS. Rapaz, noite e dia, o cara tá lá. Encostado naquela pilastra redonda, né? Como é que pode aquilo? Está famoso porque já foi visto com quantos milhões? Pois é, exatamente isso. Então, vai conhecer. Não esqueça de ir lá no Panteão, tá bem? Não vai dar para jogar o futebol no Coliseu. Às vezes você não encontra o cara morando aí. Não dá, tá bem? Não dá para jogar futebol lá no Coliseu, mas tem ali o fórum, também não vai dar para jogar. O fórum romano, próximo ao Coliseu, mas vale a pena, tá bem? Tudo isso. Obrigado. Vamos embora? Você está expulsando a gente? Vai embora? Expulsando. Fui! Não dá tempo, né? Muito obrigado a todos aí. Um grande abraço. Eu tinha um abraço para mandar pro cara lá da Bahia. O do hotel lá. João Paulo? Não, do hotel lá. O
Luiz, né? O Luiz desapareceu. Eu mando um abraço para ele, ele não fala nada lá do hotel, né? O hotel Luiz, ó, maravilhoso. Atendimento que nós recebemos aí, eu, minha família toda, minha mulher, minha filha, meu netinho e minha neta. Muito obrigado mais uma vez. Abraço para a família Vale. Muito obrigado, meu amigo. Olha, Obrigado. aí, manda bala aí. Obrigado mais uma vez por me dar o privilégio da companhia, ao ilustre causístico doutor Wilmo, ao presidente, ao Bochinho. Você faça tudo que você tem direito, só não esqueça de participar da bancada. E vou mandar um abraço. Fui aumentar a carga na musculação, deu zebra. Vou mandar um abraço aqui para os dois cruzeirenses, devagar com andou com Santa de Barra, presidente. O AA, o Almeida Armada e o Ivan Boaventura, que são dois cruzeirenses de alma azul. Mandar para o Nando Bala, lá em Irará, um grande abraço. E para não apanhar, para o casal Priscila e Otávio, que me disse outro dia: ô Roy, eu perco tempo sentado lá, você não manda um abraço. Você não perde tempo não, Otávio. Você é ouvinte e espectador assíduo. Assíduo do Tribuna no Esporte. Grande abraço a todos e até a semana que vem. O Bala torce para qual time? O Bala é flamenguista, é dividido entre Flamengo e Vitória, porque é lá da Bahia, de Salvador. Você não quer saber Cidade qual de time eu Irará. torço, não? Você é fluminense. Eu só torço para 2 times, cara. O Fluminense ganhar, o Flamengo se lascar. Abraço! Olha aí, meu amigo, então é isso aí, estamos encerrando o nosso programa. Semana que vem a gente volta aqui com essa bancada maravilhosa e trazer para você aqui esse bate-papo descontraído aqui do nosso Tribuna do Esporte. Uma ótima semana para você, Deus conosco.